eu sou Célia Ribeiro Alves, terapeuta. Você me conhece, já sabe um pouco das coisas que eu desenvolvo, do meu projeto chamado Terapia e Arte. E se você quer conhecer um pouco mais do meu projeto, entra lá no meu site, terapiaarte.arte.br. Será que eu sou livre? Será que eu não sou determinado pelo meio? Será que realmente eu escolho? Né? Existem alguns que dizem que a nossa escolha, ela está determinada, né? Então a gente pode escolher branco, vermelho ou azul. Não tem outra escolha. Então isso não é escolha, né? Escolha seria se eu pudesse escolher entre todas as cores existentes, né, em suas nuances. Então é assim que eu gostaria de a gente começar a pensar sobre essa questão de ser livre ou não ser livre. Às vezes a gente pensa assim, a gente está numa situação X, pensa, eu seria livre se eu tivesse um emprego no banco. Eu seria livre se eu fosse concursado. Ou eu seria livre, e nada dessas coisas estão erradas de pensar. Às vezes a gente impõe essa liberdade. Às vezes a felicidade, né? Eu seria feliz, eu vou ser feliz quando eu me aposentar. Eu vou... E essas coisas não necessariamente são reais. A gente coloca isso lá na frente para, às vezes, para dar um alívio, né? Hoje, o tema atual, né, é a questão pandemia e tudo mais. Então, nós vamos voltar a ser felizes quando acabar a pandemia. Agora eu não posso ser feliz, eu só vou voltar quando a pandemia acabar. Será que isso é necessário mesmo? Claro que a pandemia não é uma coisa legal, né? Infelizmente, vidas estão indo embora, tem todas as questões que nós sabemos, não vou ficar falando muito disso aqui, mas a gente sabe o que rola. Mas será que eu dependo que ela acabe para eu ser livre, ou para eu ser feliz, ou para qualquer coisa? Será que eu não posso fazer já? Eu não posso, eu sou atriz, eu preciso estar no palco e preciso ter plateia para estar no palco, enfim. Então, se não voltar, eu não posso fazer. Pode ser. Mas enquanto isso, eu não posso desenvolvendo de alguma forma o projeto, eu não posso me utilizando das ferramentas que existem aí de alguma forma, é para a gente pensar até onde eu sou livre e até onde eu condiciono a minha felicidade. Né? Eu vou ser feliz quando eu morar na praia, e enfim, ou quando eu ficar rica, eu vou ser feliz. Então é aí que a coisa precisa, que a gente precisa pensar. E por que eu coloco esse e se? Porque muitas vezes a gente quer definir tudo isso para o outro. E aí que está o ponto mais importante que eu queria chegar. A gente muitas vezes define pra gente, né? E quando a gente define é muito forte. Se eu definir que eu só vou ser feliz quando eu tiver X coisas, realmente eu vou condicionar a minha vida a isso. E aí vai ser muito difícil ser livre. E às vezes essas condições não sou eu que coloco, são o outro, né? O meio que eu vivo, às vezes a minha herança familiar que eu trago, né? Essa herança eu trago e ela tem alguma coisa muito forte em relação a isso, e aí eu aceito e ajo dentro daquele padrão. Então, isso tudo, em algum momento, a gente pode tentar se libertar um pouco. E quando a gente consegue se libertar, a gente consegue viver de uma maneira mais plena. Essa é sempre a minha proposta com o meu trabalho. A gente busca viver de uma maneira mais plena. Não vão existir problemas? Não posso prometer isso, porque os problemas vão acontecer, eles existem e eles vão... Mas como eu passo por eles? Não precisa ser aquele que quebrou o pé e tá dando risada, quebrou o pé. Não é isso. É só olhar para as coisas e saber até onde eu fiz, até onde eu fui condicionado, até onde eu fui levado a fazer. Esse equilíbrio que eu acho que é interessante a gente pensar e buscar essa libertação. Eu tenho um exemplo que eu acho que é muito interessante, que é em relação a yoga, né? A yoga, eu gosto muito de yoga, mas eu acho que sim, não é para todo mundo. Tem gente que não se adapta ao estilo da yoga, mas para mim, pessoalmente, é maravilhoso fazer yoga. Só que a yoga, as pessoas acham que ela é só trabalho físico. E, na verdade, não é isso. Ela trabalha o físico, sim, é muito bom para o corpo, mas ela trabalha emoções que estão guardadas,
né? Emoções que estão ali nos cantinhos que a gente nem sabe que existem. E no processo de desenvolver a yoga na vida, de desenvolver, né, o processo da yoga, você começa a ter, às vezes, crises de choro, sabe? Às vezes é como se abrisse assim, umas caixinhas. Pum, abriu. Ué, o que aconteceu? Eu não era assim. O que está acontecendo comigo? E isso assusta. Então, muitas pessoas, quando isso começa a acontecer, elas saem. Porque, às vezes, elas não querem mexer. É se confortar na dor, né? Ah, eu tenho essa dor aqui, mas é normal, toda a minha família tem, então eu vou só me ajustar aqui, fica tortinha, mas eu vou ficar aqui. Não quero mexer, não quero ficar livre, não quero ficar solto. Então é essa ideia que eu gosto de pensar sobre yoga e sobre outras terapias, né? Na terapia é a mesma coisa, a gente começa a fazer um trabalho e é muito interessante, a pessoa começa a abrir as caixinhas e limpar aquilo que estava muito tempo guardado e de repente dói. Ah, mas era para eu sentir menos dor, não mais dor. Mas às vezes para limpar a gente tem que mexer em tudo para depois colocar as coisas nos lugares, né? E aí a pessoa para. Ah, não, eu começo a mexer, eu tô tão acostumada com isso aqui que eu não quero mexer. Isso é muito comum, né? Então, ver o que a gente está acostumado, que dor que a gente está acostumado, aonde a gente descansa na dor. Parece impossível descansar na dor, mas a gente faz isso muitas vezes. Ah, mas eu trago isso lá da minha avó, não quero mexer. Pois tudo bem, você traz da sua avó, será que não precisa mexer? E aí, esse entendimento holístico diz que quando eu curo em mim, eu curo os outros. E isso é muito interessante. Quando eu curo em mim, eu trabalho o meu entorno. O entorno sente. E aí, o próximo passo desse pensamento que eu estou desenvolvendo aqui e quando eu quero, com muita força, que o outro se cure, que o outro faça. Então, eu fiz uma técnica, eu fiz um curso, eu fiz, enfim, a yoga, que eu acho maravilhoso. Bom dia, Su. Que me transformou, fez muito bem para mim. E aí eu quero que todas as pessoas que eu amo façam, né? Também vão fazer a yoga, ou fazer a terapia. Será que eu posso fazer isso? Eu acho que indicar você pode, né? Percebo assim. Olha, eu fiz para mim, foi muito bom. Você não quer tentar também? Pode ser que ela se encontre. Mas obrigar o outro a fazer aquilo que você faz é um problema, porque mostra muito a sua necessidade, né? Não a do outro necessariamente. Porque às vezes o outro vai abrir as caixinhas de outra forma, né? Às vezes, eu fiz um concurso público, passei e tô amando tá nesse sistema. Para mim, essa segurança do trabalho, né? Do concursado é muito importante e tudo mais. Yoga, você sempre indica, Evandro? Eu acho maravilhoso também, né? Eu também indico para as pessoas que eu acho que tem a ver. E isso é muito bom, porque é uma coisa que fez bem pra gente, a gente quer pro outro, sem dúvida. Mas às vezes o outro não tá pronto, né, ainda para lidar com essas questões. Não só da yoga, daí eu digo para tudo, tá? E aí a gente quer puxar a responsabilidade, né, em alguns casos, do que o outro vai fazer. E aí a gente é responsável, de fato, pelas crianças e pelos animais. Essa é a nossa responsabilidade. O outro, que é adulto, a gente não pode querer ter a responsabilidade pela vida, mesmo no caso marido e mulher e tudo mais, tá? Num relacionamento amoroso, né? Seja qual for. O café chegou. Que delícia. O Ataúa fez um cafezinho bem gostoso. Vou tomar. Vocês querem café? Então, que foi? Yoga serve para acalmar a mente através do corpo, exatamente. E a yoga, ela tem um processo, e foi meu processo pessoal com a yoga, eu gosto de falar, que ela libera, né? Você aprende a liberar certas coisas do corpo. Por quê? Eu tenho essa tendência, e muitas pessoas têm. Essa caneca d'água. Eu tenho essa tendência, e muitas pessoas têm, de segurar a dor no corpo. E eu fazia isso com muita facilidade, e eu não sabia que eu fazia esse movimento. E na yoga eu descobri
a soltar meu corpo, né? A liberar, não ficar segurando a dor. Muito obrigada, meu amor. Cafezinho, gente, tintim. Tá uma delícia. E aí eu aprendi na yoga a soltar essa dor do corpo, né? E aí eu falei para muitas pessoas fazerem. Muitas pessoas que eu amo, que eu gosto, a fazer yoga. E sim, esse movimento é genuíno, é legal. E tem que tomar cuidado para não. Você tem que fazer a yoga. Você tem que fazer. É obrigatório que você faça. Esse é o cuidado, né? E às vezes a gente tenta ir para esse movimento com as coisas, né? Que foi bom para mim e eu acredito que vai ser bom para o outro. Mas tem um outro movimento que eu acho que é mais importante, é eu me curar, eu me cuidar. Porque a transformação que a yoga causa em mim é percebida pelos meus. Saúde. Hoje tá cheio aqui, viu? Tem um fofinho aqui, tem outro fofinho ali. Fora os gatinhos que estão por aí. Então, esse movimento que eu faço sim impacta quem tá em volta. E isso que é importante. Não só na yoga, como nas terapias. Né? A pessoa percebe, nossa, você tá diferente. Passando café, que café é amor. Você tá diferente, né? Tem até um memezinho que rola por aí, né? Que é uma pessoa com as asas de borboleta, assim, abertas. Se, nossa, você mudou, você tá diferente, o que aconteceu? Ah, tô fazendo terapia. A terapia é um movimento assim, mas a pessoa precisa querer. Acho que é nesse ponto que eu quero chegar hoje. O outro quer, de fato, aquele movimento? Ele tá pronto para aquele movimento? Porque às vezes o momento que eu tô pronta não é o momento que o outro tá pronto. E às vezes, quando eu entrei na yoga e comecei a perceber seus benefícios, eu falei, puxa vida, eu devia ter conhecido isso muito tempo antes. Eu sempre fui simpática a yoga, sempre achei a yoga interessante, mas nunca fui. Quando eu fui, né? A primeira vez que eu fui para yoga foi em 2013. E para mim ali já fez todo sentido. E aí, será que o outro tá pronto? Será que o outro quer? Às vezes a gente quer pelo outro. E esse cuidado que é importante ter no processo de terapia, de qualquer busca. Porque, como eu estava falando antes, a nossa responsabilidade é com as crianças e com os animais. Essa responsabilidade, assim, de decidir. Mesmo com os filhos, saudade de Eloir, com certeza. Eloir é professor de yoga, maravilhoso. Ele tem um trabalho lindo, lindo, lindo. E foi muito importante na minha vida, sim. E eu conheci o Eloir lá em 2013, na frente da Faculdade Espírita, né? Ali na Faculdade Espírita ele fazia um trabalho bem bonito. E a decisão de se buscar, a decisão, tá? Não é a indicação. A indicação é super legal e coisas boas a gente tem que indicar mesmo. Eu sou adepta da fale de coisas boas, indique coisas boas. Aquele que estiver pronto vai chegar. Às vezes tem pessoas que vêm aqui fazer um trabalho comigo e falam, ai, Célia, eu queria que tal pessoa viesse aqui. Eu pergunte se ela quer estar aqui comigo. Porque às vezes aquilo que você vê em mim, né, que meu paciente que está acostumado comigo vê em mim, o outro não vai ver. Então, tem gente que vai gostar, gente que não vai gostar, e meu trabalho não vai agradar todo mundo. O que eu falo talvez não vai agradar todo mundo, e tá tudo bem. Mas pergunte se a pessoa quer. Você pode até falar, olha, fiz um trabalho, fiz uma terapia que foi muito legal. Você quer conhecer? Aí, legal. Não, você tem que fazer. Cuidado. Ninguém tem que fazer nada, né? Eu não gosto dessa ideia de ter que fazer. Para mim, eu sou muito arredia. Quando falam para mim, você tem que fazer. Eu já dou 5 passos atrás. Eu tenho dificuldade com isso, admito. Mas por quê? Porque tudo que é imposto gera uma desconfiança, né? Você tem que fazer. Não, você pode fazer. Você, né? Seria uma coisa interessante para você conhecer, mas obrigar o outro a fazer o trabalho não é bacana. Deixa eu ler aqui, eu tenho que chegar um pouquinho mais perto por causa do sol. Indica terapia para as crianças, às vezes as crianças não. Como fica a liberdade de escolha? Então, aí que tá. A criança, se ela tem uma questão muito grave, aí é a responsabilidade dos pais perceber isso e fazer o movimento, né? Mas mesmo com a criança, quando a criança está no consultório, você não pode forçar ela a fazer o movimento.
Aí sim você tem que trabalhar de forma lúdica, de outras formas. Mas assim, se a criança está tendo algum problema, é como criança doente, né, Evandro? Se a criança está doente, é dever do pai levar a criança para se cuidar, não é? A forma que o médico vai acolher essa criança, né, o terapeuta, enfim, seja quem for tratar a criança, também é dever do terapeuta, do médico, do profissional, como na yoga, é dever, né, desse profissional acolher a criança dentro da sua questão. Então, eu acho que esse equilíbrio é importante. Se meu animalzinho de estimação, meu gatinho tá doente, é meu dever cuidar do bichinho, não deixar ele sofrendo. Mas a forma que o veterinário vai tratar esse animalzinho vai também das habilidades dele. Acho que esse equilíbrio é importante ter. A criança, o trabalho terapêutico para a criança, ele tem que ser muito diferente, né? Não é para todo mundo, nem todo mundo pode acolher criança, né? Você precisa, é interessante porque quando eu comecei a fazer estágio de terapeuta lá na Faculdade Espírita, meu primeiro paciente foi uma criança. E eu não fui eu que escolhi, né? Eu não podia escolher paciente, né? Eles vinham. E o meu professor à época falou: você quer atender a criança porque você não é obrigada. Eu falei: eu quero atender a criança. E foi incrível, eu gostei muito. Mas eu tive que correr e achar outros subterfúgios, com desenhos, com brinquedos, para lidar com aquela criança. Eu não podia fazer ela ficar sentada ali e fale da sua vida. Não é assim que eu trabalho com criança, não dá para trabalhar dessa forma. Então eu tive que correr e estudar rapidinho mais coisas do que eu já tinha estudado até então para lidar com a criança. E o professor mesmo falou: olha, por mim eu peço para, né, a gente dispensa a criança. Eu disse: não, se eles vieram, se os pais trouxeram, é porque tem alguma questão a ser trabalhada. Então vamos acolher a criança sim. E aí é dever dos pais buscar coisas para a criança se eles percebem que a criança precisa. E o meu dever como terapeuta é acolher da forma adequada. Não dá para acolher criança como eu acolho adolescente. É outro universo. Não dá para acolher adolescente como a gente atende o jovem adulto. E nem o idoso. O idoso também é interessante o trabalho. Para mim também vieram alguns idosos. E é muito interessante, porque é outro approach. Então você tem que também se preparar para isso. Mas os idosos, é interessante pensar nos idosos, porque a gente coloca os idosos muito como crianças. E eles não são crianças. É importante. Mesmo os idosos adoecidos não são crianças. E sim, eles têm escolha. Claro que tem que ser contornadas as questões do idoso não querer, né? Tudo isso. A gente tem que contornar. Porque se a família tem responsabilidade pelo idoso, sim, né? É responsabilidade da família. No entanto, você tem que ouvir o idoso. Não dá para você só jogar a coisa... Ah, não, você é obrigado porque a sua filha mandou. Não, senão a gente quebra. Dentro da constelação familiar mesmo, tem essa ideia. O idoso não pode ser tratado como criança, né? Na constelação é assim: pai é maior que filho, sempre vai ser. Meus pais podem ter 100 anos, eu ter 80 anos, eles são maiores que eu, sempre. A gente tem que saber as ordens do amor, né? A constelação fala isso, as ordens do amor. Então, mesmo que o filho esteja fazendo o trabalho pro bem dos pais, tudo mais, você tem que considerar a pessoa, né? Eu tive uma experiência no Hospital do Idoso que foi bem interessante. Uma tia minha foi para lá, infelizmente essa tia faleceu, mas nós cuidamos dela. Nós, que eu digo eu e minha mãe. Então a gente intercalava esse cuidado com ela. E ela estava no Hospital do Idoso, ela não tinha tanta idade assim, mas estava muito doente. E eu fiquei lá cuidando dela, foram acho que uns 3 meses de cuidados com ela. Não foi mais. E os médicos do Hospital do Idoso, eles tinham uma preparação especial para lidar com os idosos. E o carinho, o cuidado que o médico teve com a minha tia, eu nunca vou esquecer. Porque ele considerou ela. Ele conversava comigo, claro, porque o caso era grave, então tinha que ter toda a anuência da família. Mas ele considerava cada coisa que ela falava. Então tinha um dia que ela queria tomar banho no chuveiro e minha tia não levantava mais da cama. E ele falou: nós vamos
levar a senhora para o chuveiro. A senhora pode ficar tranquila. O médico, não era a enfermeira, não. A enfermeira, claro, também era querida, enfim, a equipe toda foi treinada para lidar com pessoas idosas. E eu achei incrível isso. Mas o médico, ele ouvia ela. E às vezes eu ficava só observando, assim, como ele tratava ela com a dignidade que ela merecia, claro. Porque a gente vê, às vezes, que o médico, fala com a família e não dá muita atenção. Ainda mais casos assim, que a pessoa tá... E ele ouvia cada coisa que ela pedia. E ele, às vezes, falava pra mim coisas até que eu já sabia e tal, que a gente tava fazendo um movimento, mas ele falava, olha, ela quer tal coisa, faça tal coisa pra ela. Então, esse cuidado que é importante. E, às vezes, a gente esquece, quando é idoso, que ele também tem o querer dele. Claro que a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Não dá para deixar o idoso tomar banho gelado de chuva quando tiver menos 3 graus. Não é isso. Mas tem que ouvir, tem que considerar a pessoa com aquilo que ela deseja. Isso é muito, muito sério, muito importante. Eu no consultório também atendo idosos, assim, já atendi vários. E é muito interessante, assim, de que às vezes a família... sem querer, questões do dia a dia e tudo mais, mas deixa o idoso ali como se fosse um móvel, né? Um móvel na sala, não como um ser que tem, as suas nuances de sentimentos, né? E teve uma senhora que eu comecei a tratar e ela gostava de ir lá, ela gostava, então ela ficava esperando o dia de ir no consultório e tudo mais. E a filha dela um dia me relatou e eu fiquei muito feliz. Olha, Célia, ela tá mais alegre. Ela canta agora. Ela não cantava mais, ela canta. Olha, que bom, né? Que legal. E ela marca o dia, ela sabe, ela lembra do dia de vir à consulta. Coisa que eles achavam que ela nem lembrava mais de nada, né? Eles achavam que o cérebro dela estava desligado. Assim mesmo a filha falou. Eu disse, claro que não, ela vive e sente igual você. Não é mais nem menos. Ela anda mais devagar, ela tem os reflexos, talvez sejam mais lentos, mas ela sente a mesma coisa. E isso às vezes a gente esquece, parece que é absurdo, mas não é. Ah, não, deixa ela ali que ela tá bem. Poxa, você conversou com ela, você deu bom dia para ela. Como a família acolhe essa pessoa, né? Então, é importante esse movimento. E aí volta a ideia do livre-arbítrio e de você respeitar o que o outro quer, né? E os idosos, a gente tem o dever de cuidar deles, sim. No entanto, a gente tem que ouvir o que eles querem, né? E aí tentar um meio termo. Claro que não é fácil, gente. Às vezes o idoso não quer nada. Às vezes, a pessoa, mesmo às vezes nem é idoso, mas também, entra numa situação de não querer nada. Se ela tá doente, você vai ajudá-la. Mas tem que sempre ouvir um pouco do que ela quer, assim. Não pode passar por cima como um trator. E às vezes a gente faz isso, né? A gente passa por cima do outro como um trator. Eu sei o que é melhor e vou determinar para você o movimento que você vai fazer. Então, esse é um cuidado, não só que os terapeutas devem ter, mas todos nós, com as pessoas que a gente lida. Às vezes isso acontece muito em relação marido-mulher, né? Até aquele papo que algumas mães falam, eu preciso de uma mulher que cuide do meu filho, né? Preciso que o meu filho tenha um relacionamento de alguém que cuide dele. Por quê? Ele não sabe se cuidar sozinho? Então, esse equilíbrio é importante ter, porque todo relacionamento que uma das pessoas vira mãe do outro, é um relacionamento que está em desequilíbrio. Porque essa pessoa já tem mãe. Mas ele perdeu a mãe. Não importa. Ele tem uma mãe. Então, isso precisa ficar claro. E esses lugares precisam ficar claros. Porque aí volta ao tema que eu acho que é interessante, que é os lugares do amor, né? Existe esse equilíbrio. Eu tenho que sempre respeitar meus pais, não importa, sempre eu tenho que ter essa reverência, de respeitar, de honrar. Célia, mas eu não me dou bem com meu pai. Não importa, você precisa honrá-lo, mesmo que seja a distância, honrar, sempre ter essa ideia de honrar, mesmo que seu pai tenha feito isso ou aquilo, não importa, ou a mãe, não importa, você precisa honrá-los, que eles te deram a vida. E honrar não quer dizer que você aceita tudo. Porque às vezes os pais podem ter atitudes que a gente não aceita, que a gente não gosta. Mas a gente honra. É importante ter essa postura de honrar o pai e a mãe, mesmo quando a gente não concorda com eles. E você faz o seu caminho.
É aí que eu volto na ideia. O fato de honrar não é fazer tudo que eles querem. Honrar não é isso. Você continua buscando o seu caminho. Porque aí quando você consegue se curar de questões, porque todo mundo tem questão com pai e mãe, natural. Quando a gente consegue se cuidar, se curar e dar o passo em relação a essas questões, a gente também consegue curá-los um pouco, né? Claro que o processo deles é deles, não é você que vai fazer. Mas quando a gente melhora, o que está aí na nossa volta melhora. É aquela ideia básica de todos somos um, que a gente ainda não faz, mas conforme a gente começar a fazer cada vez mais, a gente melhora o nosso entorno sem dúvida alguma. Então, hoje basicamente eu queria falar disso, desse lugar de querer às vezes impor ao outro aquilo que a gente gosta, que a gente acha que é bom. Quando a gente consegue agradecer aos ancestrais, a gente consegue soltá-los também. Quando a gente sente que os nossos ancestrais nos devem alguma coisa, a gente fica preso. Olha que curioso. Então a gente tem que saber essa medida, né, da cobrança. Às vezes a gente cobra demais do outro, dos pais, seja de quem for. Então toda cobrança, quando a gente não consegue ser grato, por baixo disso tem uma cobrança. Então é importante a gente pensar em liberar o outro, né? Liberar. Se ele deu, se ele não deu, se você esperava mais, ele deu menos. Não importa. A gente precisa liberar o outro para o outro seguir o caminho dele. A gente começou esse processo de vivência com o perdão. Foi muito interessante. O processo do perdão foi muito forte. Porque o perdão, ele abre portas, né? Ele abre espaços que a gente não tinha. Porque, não se engane, quando a gente não consegue perdoar algo, a gente carrega... Ah, querido, gratidão também pela sua presença ilustre. Então, quando a gente não perdoa, a gente carrega aquela bola de chumbo para a vida, né? E a gratidão é o próximo passo, né? A gratidão é você perceber aquilo que você aprendeu com o outro, aquilo que você ganhou com o outro e agradecer, né? Gratidão pelo café de hoje, gratidão pelos meus meninos perto de mim, gratidão pelo sol. Então é isso, quando a gente consegue fazer esse processo de gratidão, a gente abre espaços e abre oportunidades. A gente consegue fazer diferente quando a gente consegue agradecer. Então essa é a minha proposta para a próxima vivência da próxima terça-feira. Se quiser saber mais, entra lá no site terapiaarte.arte.br. Um grande beijo, um bom dia a todos, que seja um dia muito bonito, de muita gratidão e até amanhã. Tchau, tchau.